Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Clube Turco atrás de Andreas Pereira. Flamengo faz nova proposta pelo jogador do Manchester United. Dani Alves, no Mengão. Cebolinha se apresenta hoje. Enzo Fernandes diz não ao Benfica e abre a porta para Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Clube de membros do canal Flamenguista em Portugal. Seja membro do canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, muita coisa no vídeo de hoje. Flamengo aí tem um jogo de 6... Eu quero crer que é um jogo de 6 pontos, né? Um jogo de 6 pontos aí contra o Atlético Mineiro. Clássico, maior jogo da rodada, sem sombra de dúvida. Flamengo e Atlético se enfrentam 4 horas da tarde do Brasil no domingo, 8 horas da noite aqui em Portugal, né? Galera, é o seguinte, o Atlético tem 18 pontos no campeonato e é o último classificado da Libertadores. É o 6º da Libertadores. O Flamengo tem 15. O Flamengo vencendo o Atlético Mineiro, ele toma essa posição do Atlético Mineiro. Ainda tem São Paulo, Atlético Paranaense, Inter, Corinthians e o Palmeiras, né? O Palmeiras que joga só na segunda-feira contra o São Paulo, no Morumbi, às 20 horas. Esse jogo acaba interessando muito ao Flamengo, seria interessante que o São Paulo ganhasse para que o Flamengo possa aí ainda pensar no título. Mas a vitória do Flamengo seria um resultado muito importante aí para tirar o Flamengo da 10ª colocação, né? A 10ª colocação, o Flamengo estaria classificado apenas para a Sul-Americana. E a gente sabe que o nosso lugar é na Libertadores. Mas eu acredito, mesmo que o resultado não seja o melhor no domingo, eu tenho certeza absoluta que com a chegada do Dorival, o Flamengo vai voltar a jogar de uma forma simples, principalmente pela liberdade que ele dá aos jogadores no último terço do campo. Então, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar e o Flamengo vai sair dessa posição totalmente fora do seu esquadro, totalmente fora do que é o Flamengo, né? A posição essa que nos encontramos prioritariamente em função da incompetência dos dirigentes do Flamengo na contratação de um treinador que absolutamente não tinha nada a ver com o Flamengo, que tinha ideias totalmente incompatíveis com o elenco que se tem, né? E pela demora também da troca, né? Aqui no canal Flamenguista em Portugal, a gente, desde o Campeonato Carioca, vem pedindo a troca do treinador, né? Infelizmente, o canal é pequeno ainda, a gente acaba não tendo voz, não tendo representatividade, né? Mas tenho certeza absoluta, se o Dorival, né? Que também não é o técnico ideal para o Flamengo, mas eu tenho confiança que ele fará um bom trabalho, a grande oportunidade da carreira do Dorival Júnior. Em 2006, ele teve aí a possibilidade de dirigir o Santos, né, num grande time aí que ganhou muita coisa, e agora ele tem a possibilidade também de treinar um clube que é dominante, que é o Flamengo. Então, é uma segunda grande chance na vida do Dorival e eu espero que ele faça muito sucesso, apesar de não ser o técnico ideal para o Flamengo. Ele já começou fazendo um bom trabalho. Então, vamos acreditar aí que nesse jogo contra o Atlético Mineiro a gente consiga aí um grande resultado que já nos coloque ali entre os 6 que vão para a Libertadores, nem que seja na fase de grupo. Então, a esperança é essa. O Atlético Mineiro também balança, o treinador do Atlético Mineiro balança, né? Ele já se fala aí que esses 2 jogos contra o Flamengo são a conta do chá para o Turco Mohamed no Atlético Mineiro. Então, vamos ajudar o nosso corrimão Atlético Mineiro. Vamos ganhar 2 vezes, ganhar no Brasileiro, ganhar na Copa do Brasil. Aliás, eu venho dizendo aqui no canal, para mim o jogo da Copa do Brasil é o jogo do Flamengo no ano. O jogo de quarta-feira é o jogo do Flamengo no ano. Por quê? Porque eu acredito
que, em função desse sorteio, onde se colocaram vários clássicos nas oitavas de final, quem for passar pelas oitavas vai ter um caminho muito mais fácil aí para chegar à final da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, né, o início do trabalho do Dorival, a possibilidade aí do Flamengo conseguir ir melhorando com o tempo, acho que a Copa do Brasil vai ser o torneio do Flamengo esse ano. O Brasileirão, a gente depende aí de uma desestrutura do Palmeiras, de uma escorregada do Palmeiras, que já abriu muito à frente, né? São 10 pontos de diferença. E eu gosto sempre de lembrar, né, os fechados com o Paulo Souza, naquele empate de 0-0 do Flamengo contra o Palmeiras, comemoraram. Este confronto direto vai fazer falta, né, para a gente tentar, em algum momento, passar o Palmeiras no campeonato. Então, vale a pena lembrar aí como o romântico seduziu, né, alguns torcedores do Flamengo, e a gente hoje está nessa situação no Brasileirão. Mas vale a pena continuar a ter as esperanças. E a maior esperança de todas tem um nome, galera. Everton Cebolinha. A gente adiantou aqui, né, em primeira mão nesse canal, que o Rui Pedro Braz estava indo no Brasil. Muita gente não dá crédito aqui ao flamenguista em Portugal. Eu gostaria até de saber por quê. Mas foi aqui no canal Flamenguista em Portugal para o Brasil, o primeiro canal que falou que o Rui Pedro Braz estava indo para o Brasil, estava tentando acertar a negociação, como já foi amplamente noticiado. Tudo ok, já foi todos os detalhes aí da transferência, 13,5 milhões de euros pela contratação do Cebolinha, mais 2,5 milhões por variáveis, ou seja, por metas a serem cumpridas. O Rui Pedro Braz sentou com a diretoria do Flamengo, alinhou isso tudo, está tudo certo, entre os clubes está tudo certo. Cebolinha fez exames médicos, passou nos exames médicos, chega hoje ao Rio de Janeiro para ser anunciado. Então, quando eu gravei esse vídeo, são 8h55 da manhã, ele não foi anunciado, mas é provável, quando você estiver vendo esse vídeo, o Cebolinha já deve ter sido anunciado oficialmente como jogador do Flamengo, né? E aí, pessoal, ver um jogador aí de altíssimo nível. Eu acompanhei o Cebolinha aqui durante os 2 anos aqui em Portugal. Eu vejo, né, muito futebol português, obviamente por razões óbvias, eu vi o Cebolinha jogar no Benfica. Eu diria a você o seguinte, o Cebolinha, de grande atuação, ele teve um jogo aqui de grande atuação, né? Por acaso, eu estava no Estádio da Luz no dia dessa grande atuação do Everton Cebolinha. Foi no jogo onde o Benfica goleou o Braga por 6-1. Cebolinha fez 2 gols nesse jogo. Cebolinha foi sensacional. O Benfica de Jorge Jesus, naquele dia especialmente, o Jorge Jesus armou o Benfica num tipo de 4-3-3 que ele jogou realmente como extremo. E jogou nos contra-ataques. Por incrível que pareça, o Carlos Carvalhal tentou amassar o Benfica dentro do Estádio da Luz. O Jorge Jesus, muito espertamente, armou o time de uma forma que privilegiava aí um dos poucos jogos que o Jorge Jesus privilegiou as características do Cebolinha. Nesse jogo ele arrebentou. Nesse jogo ele foi o craque do jogo. Nesse jogo ele fez uma partida belíssima. Mas o que acontece é que na maioria do período, na grande parte dos jogos do Cebolinha, ele realmente não conseguiu se desempenhar bem. Ele não foi um jogador decisivo. Ele ficou muito aquém das expectativas. Ele foi muito mal, tropeçava na bola? Não. Ele simplesmente foi um jogador de mediano para baixo, eu diria aqui, né? E muita gente fala assim, olha, mas o Gabigol foi mal na Europa e arrebentou no Flamengo. O Pedro foi mal na Europa e arrebenta no Flamengo, né? O Gerson foi mal na Europa e arrebenta no Flamengo. Eu acho que o caso do Cebolinha é um caso para se olhar com mais profundidade. Por exemplo, Gabigol e Pedro não tiveram oportunidades, praticamente não eram escalados. Eram jogadores que, em virtude dos seus relacionamentos com os técnicos, de não serem tão conhecidos, eles foram deixados totalmente à margem. Eles não tiveram muita oportunidade. Por exemplo, o Gabigol no Benfica jogou 5 jogos, sendo que um só ele fez um gol
e um só ele começou como titular. Então, não dá para dizer que o Gabigol jogou no Benfica, não dá para dizer que o Pedro jogou na Fiorentina. Parece que foram 3 jogos que ele jogou com a camisa da Fiorentina. Não dá para dizer. Não, o Cebolinha, ele jogou a grande maioria dos jogos durante 2 temporadas inteiras no Benfica. Então, vale a pena aí lembrar isso com muita profundidade, né? Ele realmente, eu diria assim, Gabigol e Pedro não deram certo na Europa, não dá para dizer que eles não tiveram chance. Everton Cebolinha não deu certo no Benfica. Isso é um fato. Ah, isso quer dizer que ele não vai jogar nada? Não necessariamente quer dizer isso, né? Talento ele tem, né? E talvez a mudança de clube pode fazer com que ele tem aí um excelente desempenho, meus amigos. Pode ser que seja muito importante aí essa volta ao Flamengo, quem sabe aí a possibilidade dele ser lembrado pelo Tite para a seleção brasileira. Contrato de 4 anos e meio do Everton Cebolinha, ou seja, ele tem 26 anos, Cebolinha vai ficar no Flamengo, é jogador do Flamengo de longo prazo. Vai ficar no Flamengo, segundo o contrato dele, até 30, 31 anos, ou seja, ele vai ser um jogador, teoricamente, que, pelo menos pelo tempo, né, ele vai fazer parte da história do Flamengo. Então, seja muito bem-vindo, Everton Cebolinha. Eu espero que você faça muito sucesso no Mengão, né? E, inclusive, estou aqui com uma camisa do Everton Cebolinha. Aqui, camisa do Benfica essa, né? Camisa do Benfica, número 7. Estava torcendo por você no Benfica, aqui para que você, como brasileiro, tivesse dado certo no Benfica. E agora no Mengão, mais ainda vou torcer por você, né? E aí, pessoal, o Rui Pedro Braz, o diretor de futebol do Benfica, foi ao Brasil para acertar com o Everton Cebolinha, né? Acertar a venda do Everton Cebolinha, mas também para contratar. E aí ele foi à Argentina tentar contratar o Enzo Fernandes, tentar contratar o volante que o Flamengo também quer, né? E aí é o seguinte, ainda no Brasil, a ultimar os últimos detalhes da ida de Everton Cebolinha para o Flamengo e a vinda de David Neres para a Luz. Aliás, né, Rui Pedro Braz, esse Braz do Benfica é competente. Já contratou o David Neres. Vendeu o Cebolinha e já contratou o David Neres. O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, e nos próximos dias esperados em Buenos Aires, capital argentina, para retomar contatos com o River Plate e os representantes do médio Enzo Fernandes. Todavia, o raid de Braz pode estar condenado ao insucesso, uma vez que a mensagem que continua a ser transmitida pelo médio e pelas pessoas próximas desse é que se mantém inalterável a vontade de Enzo em permanecer no River Plate até dezembro, apostando em ajudar a equipa a fazer sucesso vitorioso na Taça Libertadores. Ou seja, meu amigo, isso é raro, hein? Isso é muito raro. Olha, esse Enzo Fernandes aí cresceu no meu conceito. O que acontece? É uma questão de grana que o Enzo não vai? O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros, o River Plate não aceitou, né? A multa é de 20 milhões de euros, o Benfica parece estar disposto a pagar pelo Enzo Fernandes esse valor, porém, existe um problema, né? O Benfica quer montar um time para o início da temporada, né? O treinador alemão Schmidt, né, já está aí a treinar o time do Benfica e quer trazer os jogadores o mais rápido possível para que se incorporarem ao elenco. E aí o jogador, em uma certa fidelidade ao River Plate, se mostra irredutível sobre a época de sair, né? Não quer sair antes do River Plate terminar a sua odisseia na Libertadores da América. Uma situação rara, uma situação bem rara. Ou seja, ele diz que só sairá do River em janeiro. Aí, meus amigos, acontece o seguinte, tem que ver qual é a vontade, de fato, do Benfica inteiro, o Enzo Fernandes, né? Pode ser que, então tá, não vem agora, então não vem mais. E aí, dizem até que o Rui Pedro Braz também, um dos nomes, né, que para essa volância, um dos nomes alternativos ao Enzo Fernandes, é o nome do João Gomes, né? João Gomes, um dos nossos
nossas pratas da casa, parece até que o Benfica já fez uma proposta de 8 milhões de euros para o Flamengo em relação ao João Gomes. O Flamengo negou. O que pode acontecer? Né? O Benfica desistir do Enzo Fernandes, nós também não conseguirmos contratar esse ano, mas eu não sei se o interesse do Benfica continua em janeiro. Então, pode ser uma excelente oportunidade da gente adquirir o jogador Enzo Fernandes aí como volante, quem sabe para o ano que vem. Quem sabe para o ano que vem. Esse jogo de xadrez aí, Enzo Fernandes, Flamengo e Benfica, pode ser jogado com quem tem, pode ser ganho com quem tiver um pouco mais de paciência. Então, eu não descarto a vinda do jogador para o Flamengo. O Flamengo vai precisar de volantes esse ano, com certeza. Né? Existe aí a possibilidade do Flamengo negociar os seus volantes. Um dos nomes na pauta, que parece que o Flamengo não terá mais chance de contratar ou de manter, seria o Andreas Pereira. Né? O Andreas Pereira, teoricamente, o Flamengo fechou a contratação dele lá no início do ano por 10,5 milhões de euros. Né? A torcida chiou, existe muita resistência ao nome do Andreas Pereira, né? Se bem que ele vem crescendo muito de produção. E Paulo Souza disse que queria Andreas Pereira. E o próprio Dorival, na última entrevista coletiva, disse que queria Andreas Pereira. E o Flamengo parece que não desistiu. Parece que o Flamengo não desistiu. A primeira tentativa do Flamengo em relação ao United foi prorrogação do empréstimo. Prorrogação do empréstimo, né? Prontamente negada. Não, o Manchester não aceitou. Né? E o Manchester está com um problema, porque não, teoricamente, até ontem, não havia clubes interessados no Andreas Pereira, e o técnico Erik ten Hag, também não deseja contar com o Andreas Pereira, já tomou essa decisão também. Né? E aí o Flamengo faz uma nova tentativa. Ao contrário do que muitos vinham acreditando, o Flamengo não desistiu da compra de Andreas Pereira. Segundo o jornalista Jorge Nicola, que traz informação de que o clube carioca teria feito uma proposta de 5 milhões de euros, mas dessa vez apenas por 50% dos direitos econômicos do Andreas, ao contrário do valor anterior, que girava na casa de 60 milhões de euros. O valor era vinculado, no início do ano, foi muito criticado pela torcida, após o ocorrido na final da Libertadores de 21. Os flamenguistas ficaram com desconfiança do jogador. E os comentários eram que o jogador não valia a quantia que seria paga e que pode ter influenciado na decisão da cúpula flamenguista, que titubeou ao fechar o negócio. Paulo Souza, demitido na última quinta-feira, dia 9. E, gente, só tem uma semana e 2 dias da saída do Paulo Souza. Após a sequência de resultados ruins, muita pressão rubro-negra, vinha utilizando o Andreas no meio-campo flamenguista, um pouco mais recuado, e chegou a fazer alguns testes colocando o jogador na função de Arrascaeta. O atleta vem se destacando nos últimos jogos, chegou a marcar 2 gols e dar 2 assistências nas últimas 5 partidas. No dia 24/5, o Andreas deu assistência na vitória de 2-1 sobre o Sporting Cristal na fase de grupo de Libertadores. No Fla-Flu, dia 29/5, o Meia marcou um gol e deu uma assistência na vitória de 2-1 no Brasileiro. Na derrota para o Internacional de 3-1 no último sábado, ele deixou a sua marca. Com apenas um jogo no comando de Dorival, parece já confiar no Andreas. Parece não, ele já declarou abertamente, né, que confia no Andreas Pereira. E aí, em exclusividade para o Brasil, eu trago a seguinte notícia, meus amigos. Né? Pereira leva o Besiktas a voar. Né? Ou seja, o Besiktas da Turquia, não é o Jorge Jesus, tá? Dessa vez não é o Jorge Jesus, é o concorrente do Jorge Jesus. O Besiktas procura Manchester United para fazer uma proposta para levar a Andreas Pereira. Foi alegado que o Besiktas está se reestruturando para a próxima temporada e quer transferir Andreas Pereira, jogador do Manchester United, time da Premier League. O presidente do Besiktas, Ahmet Nusebi, deu mensagens claras de que faria movimentos de apontar
e atirar na transferência. Após a mensagem de Sebi, as alegações de transferência sobre o Besiktas continuam. A imprensa belga e brasileira afirmou que o Besiktas queria Andreas Pereira. Brasileira não vi ninguém, a belga eu vi. Besiktas quer Pereira. De acordo com a imprensa belga, o alvo do Besiktas é o meio-campista Andreas Pereira do Manchester United, um dos times da Premier League inglesa. Pereira, que também jogou pela seleção brasileira uma vez, jogou pelo Flamengo na Liga Brasileira na temporada passada. Qual é o valor da transferência? Por outro lado, a imprensa belga informou que o Besiktas queria o jogador de futebol. Pereira tem um valor no mercado de transferências em torno de 7,5 milhões de euros. O contrato do jogador de futebol, que cresceu com a infraestrutura do United, termina no final da próxima temporada. Entretanto, alguns adeptos do Besiktas comentaram nas redes sociais: Pereira vai levar o Besiktas a voar. Meus amigos, então, teoricamente, ali quando o Flamengo tentou negociar, o que aconteceu foi que o próprio United disse: olha, eu tenho proposta. E essa proposta do Besiktas parece que vai girar em torno de 7,5 milhões de euros. Ou seja, não é um novo empréstimo de graça do Andreas Pereira, obviamente não. Não é os 10 milhões e meio que o Flamengo pagaria, porém uma proposta de 7 milhões e meio. Queria perguntar a você que está comigo aqui nesse vídeo, vamos subir esse like primeiro, Vamos subir esse like. Você que está aqui nesse vídeo, o que você pensa nesse momento sobre Andreas Pereira? O Flamengo deveria pagar os 10 milhões e meio? O Flamengo deveria igualar a proposta e tentar levar por 7 milhões e meio o Andreas Pereira? O Flamengo deveria desistir definitivamente do Andreas Pereira? Eu sei que é uma situação polêmica, mas eu quero o seu comentário em relação a isso aí. E mais polêmico do que a possibilidade do Andreas Pereira acertar com o Flamengo, foi um nome que surgiu aí também na lista de transferências para o Flamengo. Eu vou ler devagar para que você não tenha aí problemas cardíacos. O Flamengo está no mercado em busca de um lateral direito, um volante e um atacante. Na parte ofensiva, Everton Cebolinha é o nome contratado. Já que as negociações estão muito avançadas, mas na lateral o nome surgiu ontem. Calma. De acordo com o jornalista Renato Martins, da TNT Esportes, Daniel Alves, que está deixando o Barcelona no fim do mês, pode jogar no mais querido no segundo semestre. Ainda segundo o Renato, o Atlético Paranaense vem conversando com o atleta há semanas. Mas como o Isla saiu do Flamengo, Isla, para quem não sabe, o Isla está indo para a Universidade do Chile. O Flamengo está liberando o Isla para voltar o seu retorno aí ao Chile. O nome do Dani começou a ser ventilado nos bastidores do Ninho do Urubu. Atualmente, Daniel Alves tem 39 anos e está sendo constantemente convocado por Tite para os jogos da seleção brasileira. Como a Copa do Mundo é em novembro, o experiente e vencedor jogador busca resolver rapidamente o seu futuro, já que o desejo do Ala é ser nome garantido no Mundial do Catar. Daniel Alves esteve na mira do Flamengo em 2021. Logo depois de ter a sua saída do São Paulo anunciada, Alves chegou a ter o seu nome especulado no Flamengo na última temporada. Na época, o treinador do Fla ainda era Renato Gaúcho, e o clube estava a menos de um mês da final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. A parte da direção que na época apoiava a chegada de Dani acredita que ele poderia contribuir em uma possível participação do Flamengo no Mundial. No entanto, as conversas não avançaram. Dani quase chegou a jogar no Fluminense e posteriormente no Atlético. Quando a negociação com o Furacão já estava nos detalhes finais, surge o Barcelona com contrato curto e salário baixo, mas o jogador não pensou duas vezes
e acertou o seu retorno à Catalunha. Meus amigos, esse assunto é tão polêmico aí quanto o do Andréas. Eu queria saber de você também, amigo que está aqui nesse vídeo. Você gostaria de ver Dani Alves vestindo a camisa 2 do Mengão ou a camisa 13 do Mengão? Coloque aqui nos comentários, é muito importante. Andras, Flamengo hoje fechando com Cebolinha, anúncio oficial, pode ser que já tenha até saído quando você está vendo esse vídeo, e continua aí na busca de contratações, a manutenção do Andras Pereira e a contratação do Daniel Alves. Coloque aqui os seus comentários, por favor. Participação de vocês é sempre muito importante. Vou dizer minha opinião aqui para vocês, né? Andras Pereira, se o Flamengo conseguir baixar o valor de 10 milhões e meio pelos 7 milhões e meio, eu diria que o Flamengo faz um bom negócio. Ah, mas ele errou na Libertadores. Tudo bem, né? Ele é um jogador que todo mundo reconhece que tem um enorme potencial. Também não jogou bem pela sua passagem no Flamengo, sendo que agora, nesse final, ele tem sido útil. Então, por 7 milhões e meio de euros, com a inflação que existe no mercado, eu compraria o Andras Pereira, tentaria alguma negociação. Daniel Alves, pessoal, Daniel Alves, essa é uma coisa mais difícil, né? O Daniel Alves, eu diria a você que ele precisa mais do Flamengo, ele precisa mais de um clube do que o clube dele. Se o Flamengo não conseguir contratação de grandes laterais direitos para essa temporada, não é fácil, né? A gente ouve o nome do Montiel, que é praticamente impossível. O Dodô, infelizmente, o Flamengo demorou a fazer proposta para o Dodô, talvez ele vá para o Barcelona, né? Existem outros nomes aí. Se o Flamengo não conseguir um nome, né, não ver perspectivas de conseguir um nome, talvez eu aceitasse ele por um contrato de produtividade até o final do ano, né? Por quê? Porque a gente tem hoje só o Mateuzinho. O Isla saiu, né? Sucesso para o Isla lá na Universidade Católica, né? E a gente tem o reserva Rodinei. Então, vocês já imaginaram num jogo difícil, o Mateuzinho ou é negociado, agora a gente não tem, a gente fica só com o Rodinei, né? Entre Rodinei e Daniel Alves, eu prefiro Daniel Alves. Então, essa é a minha opinião. Respeito a sua também, mas quero saber a sua também. Galera, é muito importante que você se inscreva no canal. Sabe por quê? Quando a gente chegar a 100 mil inscritos, e a gente está aí próximo dos 99 mil, nós vamos sortear duas... Eu estou com uma camisa... Eu acho essa camisa linda, de 2020, ali é de 2019, e aqui a de 2021, né? Não, essa aqui é de 2020, é de 2020. E aqui é de 2022, né? A camisa de 2022. Então, assim, vou sortear, chegando aos 100 mil inscritos, vou sortear duas camisas do Mengão. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal. Estamos muito próximos aos 100 mil inscritos. Vejo a live hoje, 3 horas da tarde, 3h15 da tarde do Brasil, né? E programação normal aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.